Quem são os membros da Igreja? Este será o título da nossa terceira lição, do segundo trimestre do ano de 2023, da classe de pré-adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos na revista da classe de pré-adolescentes. Ao longo de todo este trimestre, nós estamos falando e continuaremos falando a respeito da igreja. E hoje vamos descobrir quem são os membros da igreja, o que é um ministério na igreja, quais são as funções de um membro, as funções de alguém que exerce ministério, que possui cargo dentro da igreja, serão uma das respostas que nós responderemos e alguns dos assuntos que nós trabalharemos junto com os nossos pré-adolescentes. Eu quero já começar agradecendo por você estar aqui, por me auxiliar estando aqui assistindo essa aula, por me deixar te ajudar na preparação das aulas da Escola Bíblica Dominical e também já quero agradecer e pedir pelo seu like, o comentário, para que você se inscreva se você ainda não é inscrito. Na lição passada, na lição de número 2, eu até esqueci de pedir. Então já quero agradecer porque eu não pedindo, vocês me ajudaram, deixaram like, se inscreveram, eu fico muitíssimo feliz. Então, não se esqueça, me ajude por favor, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal. E você também pode deixar o seu comentário, que eu lerei ele e vou deixar lá um coraçãozinho, deixar um curtir. Se você me fizer uma pergunta, também te responderei. Dito isso, vamos para a nossa lição. Lição de número 3. Já estamos na lição de número 3. O trimestre está passando muito rápido e hoje nós vamos falar então sobre quem são os membros da igreja. A Bíblia diz, o nosso texto-chave da lição, está lá em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, e a Bíblia nos diz o seguinte: porque assim como um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. A nossa leitura um pouquinho mais extensa se encontra em Efésios capítulo 4, versículos 10 ao 13. Eu farei a leitura aqui junto com os irmãos, essa é a nossa leitura base. Este aqui é o nosso versículo-chave, né, Romanos, e Efésios está a nossa leitura base. Eu vou ler juntamente com os irmãos, vou deixar passando aqui na tela, porque vocês já me disseram, já me deixaram feedback nas outras aulas de que assim funciona melhor, justamente porque geralmente os irmãos estão fora de casa, sem a revista, sem a Bíblia, quando estão ouvindo esta pré-aula. Então, eu vou ler aqui juntamente com os irmãos e deixar passando aqui na tela. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você pode contar com a ajuda dos seus pré-adolescentes para fazer esta leitura. Eu acho que é uma boa forma de auxiliá-los a aprender a ler em público, aprender a ler a Bíblia em público, porque geralmente é um pouquinho diferente. Eu li agora a versão NAA, mas geralmente ler em público a Bíblia é diferente de ler qualquer outro livro, que nesta idade eles estão acostumados a ler. Tem algumas palavrinhas ali que geralmente eles não conhecem, então acho que é um bom treino. Às vezes eu peço para os adolescentes aqui na igreja me auxiliarem na leitura e eles ficam assim meio trêmulos, a irmã, aí vão falar uma palavra, sempre ajudo eles, sempre auxilio-os, e eu acredito que é muito bom. Eu me lembro quando eu comecei a fazer essas leituras na escola dominical, e a gente vai aprendendo, vai treinando, então acho que é uma boa forma de nós os ajudarmos. Daqui a pouco eles estão sendo convidados a fazerem a leitura da palavra, né, no púlpito, lá na leitura oficial da igreja, nos cultos de adolescentes, nos cultos ali voltados para esse público mais jovem da igreja, e é bom que eles já tenham esse treino, já venham com esse treino das nossas classes de escola dominical. Uma das funções da aula na escola dominical é essa, é desenvolvermos neles não só o interesse pela palavra, mas também os ajudarmos a ler. Às vezes eles olham uma palavra e não sabem o que é, não sabem o que ela significa, e você, professor, já tem a oportunidade de esclarecer.
é uma excelente forma de nós nos auxiliarmos. Inclusive, inclusive não, né? Desculpa. Inclusive, nós temos aqui a leitura devocional. Não são muitos textos, é geralmente um versículo só. Dá para ler ao longo da semana, para que a gente consiga trazer os nossos pré-adolescentes não só para a EBD no domingo, mas para que eles venham já sabendo do que nós iremos falar, já trazendo ali dúvidas, comentários, sugestões, para que a nossa aula seja melhor, para que a gente tenha uma aula mais embasada, mais participativa, para que seja uma aula e não um monólogo. Vamos agora então para a nossa lição? Os nossos objetivos são 3. Então, primeiro nós precisamos apresentar o ministério e as suas funções. Segundo, nós precisamos explicar o que é membresia e seus respectivos departamentos. Terceiro, nós precisamos destacar as funções administrativas e a organização da igreja. Eu falei, acho que na primeira aula, que eu gostei muito destes saberes escolares que a lição nos traz. Porque, inclusive, eu recebi alguns comentários dos irmãos que estão começando a aprender a ser professor, né, exercendo a função de professor da EBD através da classe de pré-adolescentes. Então, geralmente, nesta classe, nós temos professores que estão começando o ministério do ensino na igreja. Então, ter os objetivos, mas também ter estes saberes escolares, que são 6, para se embasar, para pensar na preparação da aula, inclusive, aqui no espaço pedagógico existe a sugestão para fazer o planejamento da aula em partes, no caderno, para que fique mais fácil lecionar, eu acho importantíssimo, porque assim, conforme nós vamos caminhando pela lição, fica mais fácil entendermos do que é que nós realmente precisamos falar. O que os nossos pré-adolescentes, né, precisam saber ao final desta aula. Então está aqui estes 6 pontos. Você, professor, que está iniciando, que está começando a dar aula, você pode se basear através dos 3 objetivos e dos 6 saberes escolares para conduzir a preparação da sua aula. Vamos então para o nosso Conhecendo Mais de Deus, a nossa introdução. A igreja é uma instituição religiosa, organizada em um espaço físico, com um endereço fixo, administrado por uma liderança e composta por vários membros que exercem funções importantes para o seu funcionamento. Mas nada disso seria o bastante se não fosse a atuação do Espírito Santo fortalecendo e capacitando cada crente a exercer o serviço na obra do Senhor. Nesta lição, nós iremos conhecer melhor como a igreja está organizada. Eu gostei muito desta aula enquanto eu estava preparando, porque eu acredito que se todos os pré-adolescentes cristãos estudassem uma lição que vai falar sobre o que é igreja, vai ensinar o que é igreja, nós não teríamos desigrejados na internet fazendo textão, gravando vídeos, convidando outras pessoas a se tornarem desigrejados, como se eles tivessem respaldo para aquilo. Porque muitas vezes o que nos falta para não falar besteira é saber a respeito do que é que nós estamos falando. Uma das maiores críticas que a igreja recebe, a igreja agora eu estou falando da instituição e não da denominação, uma das maiores, né, críticas que nós recebemos é o fato de a igreja no Novo Testamento não tinha um templo, a igreja no Novo Testamento não precisava de dízimo, ela era organizada nas casas, nos lugares, então eu posso ser crente em casa porque a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, não era uma igreja como nós conhecemos hoje. Então uma das maiores críticas, né, que a igreja vem recebendo é por conta de ter um endereço fixo, é por ter uma organização, uma administração. Muitas pessoas que gostam de criticar e que não sabem do que estão falando, utilizam estes argumentos para criticar a igreja e muitas vezes para tirar da igreja a sua importância e para resumi-la em um lugar que funciona como se fosse uma outra ONG qualquer, sabe? Dando à igreja o título de ONG, é um lugar onde as pessoas vão, ficam felizes ali, se emocionam, compartilham algumas coisas, entregam o dízimo, mas, né, depois o dízimo é meio que dividido ali, eles fazem isso, aquilo. Então, existe hoje um entendimento de que a igreja é uma ONG, não um lugar onde nós oferecemos culto ao Senhor. Não um lugar onde nós vamos por ser parte do nosso ministério enquanto cristãos. E esta lição ela é fundamental, porque ela vai embasar os nossos pré-adolescentes, vai construir ali uma boa base, né, no entendimento de vida cristã que eles estão adquirindo, para que eles consigam entender o que é uma igreja. Por que eu preciso fazer parte de uma igreja? Por que eu não posso ser um desigrejado? Então, professor, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Talvez você tenha estas dúvidas. Talvez você ouça esse convite a se tornar um desigrejado, principalmente depois da pandemia, ele vem ficando mais forte, vem ganhando mais adeptos.
E talvez você fique se perguntando, qual o problema, afinal? Então, esta lição, eu diria que ainda mais essa que vai nos explicar qual é o ministério da igreja, é uma das mais basilares para o nosso bom entendimento do que é a igreja, por que ela existe, porque nós precisamos fazer parte dela. Amém? Vamos então para o nosso primeiro tópico, o ministério da igreja. O Senhor chama cada um de seus servos para um propósito. Importa que cada atividade desenvolvida na obra de Deus seja feita com amor e dedicação. Então, ponto A. Quem faz parte do ministério da igreja? Quem é que forma este ministério e o que é ministério? Este primeiro subtópico vai nos responder. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, inclusive existe o livro, ele não está aqui, mas eu sugiro, você professor que está iniciando a sua jornada como professor da CPAD, como professor da escola dominical, eu sugiro que você adquira este livro que foi editado pela nossa CPAD e é a declaração de fé da nossa igreja, para que você saiba quais são os princípios e os valores que norteiam a construção da nossa fé e o nosso entendimento enquanto denominação, enquanto igreja, de quais são os pontos principais da doutrina, da nossa fé, no que é que nós acreditamos. Este livro, eu vou deixar, eu acredito que aquele desse ladinho, você pode adquirir, não é muito caro, mas eu acho que ele nos ajuda bem a entender no que é que nós acreditamos, porque às vezes nós fazemos parte da Assembleia de Deus e a gente ouve qualquer tipo de comentário na internet, lê qualquer tipo de tweet maldoso, que estão lá nos criticando por sermos pentecostais, criticando, dizendo que os dons de línguas não são mais atuantes hoje, que o Espírito Santo deixou de atuar lá em Atos 2. Então, às vezes, nós lemos algumas coisas e nós não sabemos nem como responder para nós mesmos a esse questionamento. Eu não estou dizendo que é para a gente ir lá responder no tweet, não disse isso. Mas, às vezes, nós ouvimos, levantam algumas dúvidas, jogam algumas dúvidas na nossa cabeça e a gente não tem resposta para isso. Então, ler a declaração de fé da nossa igreja é uma das principais formas de você entender no que é que você crê. Afinal, a igreja da qual eu faço parte possui qual entendimento a respeito de dons? A respeito do batismo com o Espírito Santo? A respeito do batismo em águas? Fica aqui a dica, a sugestão para que você faça essa leitura. Então, a nossa declaração de fé vai dizer que ministério é um termo muito abrangente na Bíblia, mas o contexto bíblico diz respeito ao desempenho de um serviço religioso especial, como o dos sacerdotes, o dos profetas e o dos apóstolos. O ministério ocupa uma função de liderança e tem a responsabilidade de conduzir a igreja em conformidade com a doutrina bíblica. A Bíblia nos ensina que essas pessoas que fazem parte do ministério devem ser exemplares em todas as suas funções. A hierarquia deve ser respeitada, pois permite que as atividades da igreja aconteçam de forma bem estruturada. Então, aqui neste ponto A, nós estamos estamos explicando aos nossos pré-adolescentes o que é ministério e quem são as pessoas que fazem parte do ministério e que tipo de comportamento elas devem ter. Agora, aqui no segundo subtópico, a letra B, nós iremos falar sobre o papel do ministério. O ministério da igreja tem como principais funções liderar, instruir e servir a igreja. A Bíblia diz que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Espera-se dos encarregados que sejam fiéis na realização do serviço. Assim, Deus estabeleceu diferentes cargos na igreja visando o crescimento do reino. Deus vocacionou pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e auxiliares, ou como nós chamamos na nossa igreja, cooperadores, para o serviço de sua casa, tanto em âmbito material quanto espiritual. Aqui nós entendemos, então, por que existe essa distinção na igreja. Às vezes as pessoas vão, mas por que tem cooperador, daí tem diácono, tem presbítero, por que tem evangelista? Qual é o critério que se utiliza? Bom, o Senhor desejava que a sua casa fosse bem cuidada. Para isso, ele precisava de pessoas que auxiliassem nessa casa. Na casa de Deus, é uma casa física. Quando nós falamos da igreja, nós já estudamos na primeira aula, a igreja universal e a igreja física, a igreja da qual nós fazemos parte. Desta igreja que nós fazemos parte, ela precisa de uma organização. A igreja não pode acontecer assim, quem chegar primeiro hoje vai ser o pastor. Quem chegar primeiro hoje acende as luzes, limpa a igreja, porque já que não tem ninguém para limpar durante o dia, chega lá e limpa primeiro. A igreja não funciona assim. Existe uma organização. Nós vamos estudar daqui a pouco, entendendo o porquê dessa organização. Mas um dos motivos é a igreja precisa caminhar. Então nós precisamos que
esta igreja esteja preparada, esteja apta para conduzir pessoas a Cristo. Isso só pode acontecer se nós tivermos pessoas que foram vocacionadas por Deus, preparadas para exercer a liderança. Letra C. Quais são os cargos ministeriais? Deus capacita e convoca pessoas para o serviço de sua obra e para o cuidado de seu povo. Nas Assembleias de Deus, na nossa igreja, os cargos de evangelista e pastor são chamados de ministros do evangelho. Já os cargos de presbítero e diácono tratam-se de cargos locais, separados e consagrados para auxiliar na administração da igreja sob a autoridade do pastor. Todos devem trabalhar em harmonia para que a igreja seja edificada e o nome do Senhor seja glorificado. Então, as Assembleias de Deus, que é a igreja que nós que estudamos a lição de pré-adolescentes da CPAD, que é feita para a nossa igreja, nós temos uma organização na qual pastores e evangelistas são consagrados pela convenção estadual, da qual eles fazem parte. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, que é a igreja na qual eu congrego, nós temos evangelistas e pastores que, para serem consagrados, geralmente é no final do ano, e eles vão para uma cidade onde a convenção estadual acontecerá naquele ano. Por exemplo, no ano que passou, em 2022, nós tivemos a convenção em Foz do Iguaçu, e os pastores daqui da minha igreja, de Curitiba, indicaram alguns presbíteros para serem consagrados a evangelistas e outros evangelistas para serem consagrados a pastor. Então, eles se reuniram naquela convenção estadual e foram consagrados ao exercício do ministério pastoral e do ministério de evangelistas. Agora, o ministério de diácono e de presbíteros, ele acontece de uma forma mais na cidade. Então, por exemplo, na igreja em que eu participo, na minha congregação aqui em Curitiba, pela Sandra, meu pai é o pastor, inclusive, então ele separa ali pessoas para que sejam indicadas ao ministério de diáconos e de presbíteros. Então, o que eu vejo, né, a vida toda como filho de pastor? Que o pastor observa quem são as pessoas que estão dispostas a exercer o ministério e a servir ainda mais na igreja. Então, os cooperadores, eles são convidados pelo pastor a exercer a função, e quando essa função é bem exercida e há na pessoa um desejo de continuar na vida ministerial, ela é chamada para exercer o diaconato e o presbitério. Então, no final do ano, aqui também em dezembro, nós temos uma consagração geral em Curitiba. Todos os anos, cada uma das congregações enviam irmãos, né, homens, que vão ser consagrados ao diaconato e ao presbitério. Para quê? Para que eles possam servir ainda mais dentro de suas congregações. Percebe que o evangelista e o pastor, ele possui uma função um pouquinho diferente, porque ele vai auxiliar no ministério do campo. Então, por exemplo, se o pastor presidente convida alguém para assumir uma igreja, o pastor presidente aqui da nossa igreja em Curitiba é o pastor Wagner. Então, às vezes, ele convida um pastor, por exemplo, vou falar do meu pai, o pastor vai assumir tal congregação, depois este pastor sai desta congregação e vai para uma outra, um pastor ou um evangelista. Geralmente, diáconos e presbíteros, eles servem à igreja local, à congregação. Então, quando há a consagração de um diácono, é para que ele, na igreja que ele está, da qual ele já congrega, ele possa servir ainda mais do que serve um cooperador. Então, ele está recebendo uma função que requer mais dele. Consagração não significa mais importante, significa mais trabalho. Significa, não é o que nossa, aquele irmão é presbítero, ele é mais importante do que o irmão que é seu cooperador. Não, ele trabalha mais. Ele precisa servir mais a igreja, estar mais disponível para a igreja, porque ele possui um ofício, um cargo dentro da igreja. Deu para entender? Ficou claro? Acho importante você, professor, eu falei aqui de alguns exemplos da minha igreja, da minha cidade e do campo que eu faço parte, e também do estado, da minha convenção, aqui do Paraná. Mas você que está aí na sua cidade, você pode dar o exemplo para os seus pré-adolescentes da igreja que vocês estão, da convenção do estado que vocês participam, da igreja igreja no campo que eu falo, né, em que vocês estão inseridos. Então eu falei aqui do meu pastor presidente, do meu pastor local, e vocês podem falar dos pastores de vocês para que os seus pré-adolescentes entendam bem como funciona dentro das Assembleias de Deus a questão da consagração de obreiros para a obra do Senhor. Porque, como eu falei, nós precisamos que os nossos pré-adolescentes saibam o que é a igreja, no quesito geral, né, no quesito bíblico, a igreja não denominacional, mas eles também precisam saber sobre a igreja da qual eles fazem parte. Então, na Assembleia de Deus, como funciona o diaconato? Funciona dessa forma. Essa é uma aula extremamente importante para que nós façamos com que os nossos pré-adolescentes saibam do que eles fazem parte.
Ah, nós somos da Assembleia de Deus. Tá, como funciona a Assembleia de Deus? Funciona assim porque eu já estudei a respeito desse assunto. Essa é a ideia principal dessa lição, que os nossos pré-adolescentes saibam qual é a igreja que eles fazem parte, como a minha igreja funciona. Funciona dessa forma. É uma das melhores formas de nós evitarmos que eles sejam questionados e contaminados por ideias que são antibíblicas, porque eles não conhecem o local no qual eles estão inseridos. Vamos agora para o nosso ponto 2. Vamos falar da membresia. A membresia é uma parte essencial do corpo de Cristo. Todos os salvos e participantes da Igreja de Cristo fazem parte de um único corpo e devem zelar pela comunhão e cumprimento da missão de pregar a palavra de Deus a todos os povos. Então, a membresia é o corpo de Cristo. Todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, eu diria mais do que aceitam, mas que reconhecem, né? O Senhor nos aceita. Mas aqueles que reconhecem a Jesus como seu único e suficiente Salvador e tornam-se, né, participantes, membros de uma igreja, de uma denominação, estes são os membros. Porque existem pessoas na nossa igreja, por exemplo, que eles são congregados, que são visitantes, que vêm às vezes, mas que não são membros. Então a membresia é de alguém que tem um compromisso com aquela igreja. Para me tornar membro da Assembleia de Deus, por exemplo, é necessário que você não só aceite a Jesus, o reconheça como seu Salvador, mas que você desça as águas batismais e aceite se submeter às regras e à doutrina da igreja na qual você está aceitando se tornar membro. Ser membro das Assembleias de Deus significa que eu fui batizado e aceitei fazer parte desta igreja. Significa que eu estou em plena comunhão com Deus e com a igreja que participo, na qual estou inserido, e por isso eu faço parte da ceia mensalmente. Então, ser membro é diferente de ser só congregado ou de ser visitante. É por isso que a membresia é uma parte essencial, mas não é a única parte do corpo de Cristo. Por exemplo, uma criança, ela ainda não é membro. Então, ela faz parte da igreja de Cristo, mas ela não é um membro da igreja de Cristo. Porque o membro é alguém que se batizou, é alguém que aceitou fazer parte da instituição e ter um compromisso com a igreja. Então, quem não é membro ainda, muito provavelmente, os nossos pré-adolescentes entre 11 e 12 anos, eles estão no caminho de se tornarem membros, estão ali fazendo discipulado para se tornarem membros, mas ainda não são. Então, quando a gente fala, mas será que a lição não errou? A membresia é toda a igreja. Não, não é. A membresia é uma parte essencial, mas não é toda a igreja. Bebês não são membros. A minha filha, ela tem 2 anos de idade, ela não é membro da igreja. Ela é participante da igreja, mas não é membro. Deu para entender? Vamos agora para a nossa letra A. Somos membros do corpo de Cristo. A igreja, além de uma liderança, é formada também por membros que a compõem. São pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador e agora fazem parte da igreja de Cristo. Cada membro possui um papel essencial para o funcionamento da igreja. Quando pensamos em nosso corpo, vemos que os membros dão mobilidade e permitem que nós realizemos muitas atividades. Assim também são os membros da igreja. Eles são responsáveis pela participação nas atividades da igreja. Então, nós já estudamos na aula passada a respeito de que a igreja é composta de membros, que os membros são diferentes, que possuem funções diferentes, mas todos eles juntos cooperam para a boa unidade, para o bom andamento de um corpo. O mesmo é quando nós fazemos parte da igreja. Então, um ponto importante. Todas as pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador e que descem as águas, que efetuam um compromisso com a igreja, no nosso caso a Assembleia de Deus, são membros da igreja. Alguns possuem cargos, mas para possuir cargos é necessário que primeiro você seja membro. Então todos que aceitam a Jesus, que descem as águas do batismo, fazem ali um compromisso com a Assembleia de Deus, se tornam membros dela. Agora, alguns de nós somos membros e também temos uma vocação ministerial e exercemos uma função dentro da igreja. Mas o primeiro, né, a primeira parte, a primeira função de alguém que aceita Jesus e que faz parte de uma igreja é ser um membro. Depois, essa pessoa pode exercer uma função dentro da igreja. Letra B, a função dos membros. Qual é a função de um membro da igreja? Bom, a igreja é a expressão do amor de Deus para o mundo. Eu achei essa frase tão bonita. Inclusive, ela está aqui destacada. A igreja é a expressão do amor de Deus para o mundo. E é mesmo, porque se nós pensarmos, muitas pessoas não possuem um relacionamento com Deus de forma, como eu posso dizer, assim, sabe, eu ouvi recentemente o testemunho de um homem, ele aceitou a Jesus, ele se convenceu de que precisava de transformação sozinho, lendo a Bíblia.
mas é um caso dos mais raros, porque a maior parte de nós, se você pensar aí, procure o testemunho de 3, 4 irmãos da sua igreja e pergunte para eles, a maior parte deles vem a Jesus através da igreja. Então eles vêm à igreja e acabam entrando, sendo transformados pela palavra e se convertem. Outros recebem uma visita de membros da igreja e se tornam participantes dela. Outros são alcançados por conta dos cultos nas praças. Outros vieram receber uma oração na frente da igreja ou precisaram de um pão, de uma alimentação, de uma roupa. A igreja contribuiu e essa pessoa vem para a igreja para agradecer ali o que ela recebeu, acaba fazendo parte, ficando, né? E se tornando parte dela. Então veja que a igreja é uma expressão do amor de Deus no mundo, porque na igreja nós temos pessoas dispostas a servir. Lembra que Jesus fala que o mandamento é ama a Deus, o teu Deus, sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, porque nós temos este mandamento, nós somos mais inclinados ao serviço, nós somos mais inclinados à prática de misericórdia, porque o Senhor requer isso de nós. Então, por isso, a igreja é um local onde as pessoas podem vir quando elas possuem algum problema, alguma necessidade, alguma dificuldade. Porque, por exemplo, se elas não conseguirem encontrar ajuda, às vezes a pessoa precisa lá de R$ 2.000, a igreja não tem como oferecer muitas vezes. Porém, a igreja pode oferecer oração. A igreja pode oferecer companhia para aquela pessoa. A igreja fala, olha, eu não tenho R$ 2.000 para te dar, mas eu tenho aqui um banheiro onde você pode tomar banho, pode se barbear, nós vamos te dar algumas roupas para uma pessoa em situação de rua, por exemplo. Então a igreja é um local onde a prática de misericórdia será exercida quase que 100% do tempo. Qualquer horário que uma pessoa chegar numa igreja precisando de ajuda, muito provavelmente ela vai encontrar. Então a igreja é a expressão do amor de Deus para o mundo, porque talvez a pessoa fale, nossa, Deus não vai vir aqui me ajudar, mas a igreja está ali de forma física, representando o amor de Deus, o cuidado de Deus, e a pessoa pode encontrar lá esta expressão do amor de Deus. Eu achei tão bonita essa frase, porque ela revela bem o papel da igreja, ou pelo menos o que a igreja deveria ter como papel, que é o que o Senhor nos vocacionou a ser. Continuando aqui, a igreja é a expressão do amor de Deus para o mundo e, unidos, nós formamos um grande organismo vivo e que gera vida para muitos. Isso significa que através de nós, membros da igreja, participantes da igreja, Deus se manifesta para as pessoas. Por isso, as ações e as contribuições de cada membro são muito importantes para que o corpo alcance o seu objetivo. E quais são as funções e as contribuições que cada membro pode exercer? É o que o nosso terceiro tópico aqui, subtópico, a letra C, vai responder. Os departamentos. Os membros da igreja exercem a liderança e a participação efetiva nos departamentos da igreja. Cada um possui um dom ou habilidade que pode ser utilizado para o crescimento do corpo de Cristo. Os membros exercem funções ligadas à limpeza e manutenção da igreja, ações sociais, evangelismo, preparação e execução dos louvores, ministração e toda a organização administrativa de diversos departamentos, como, por exemplo, ensino, adoração, grupos de crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres e discipulado, a fim de que o exercício, a obra de Deus, seja feito com excelência. Então, as funções e as ações que os membros podem ter dentro da igreja fazem parte desta listagem que eu falei aqui para os irmãos. Todos nós podemos contribuir de alguma forma dentro da igreja. Quando nós falamos na aula passada sobre cada membro ter a sua função, nós estávamos falando exatamente disso. Às vezes nós pensamos, poxa, eu queria ser o pastor. Já que eu não posso ser o pastor, não vou fazer nada na igreja também. Não funciona assim. A igreja tem muitos departamentos, existem muitas frentes na igreja que precisam de ajuda, de pessoas dispostas a arregaçar as mangas e trabalhar ali. Então, em cada departamento requer ali, né, a ssua carga de ações para que aconteçam. Por exemplo, trabalho de crianças é necessário. As irmãs que vão auxiliar quando as crianças sentam lá num determinado lugar da igreja para cantar, ou elas ficam juntas porque é um culto delas, é um trabalho, né, uma festa para elas, é necessário pessoas que ajudem a contê-las, a segurar as crianças ali na frente, a falar, ó, fica quietinho, vamos levantar agora, não pode fazer assim na casa de Deus. Várias pessoas são necessárias para que aconteça. Por exemplo, quando o trabalho de adolescentes vai ao parque, né? Vamos fazer uma escola dominical no parque, aqui na minha igreja eles fazem direto. Por exemplo, é necessário que pessoas se disponibilizem a ajudar. Muitas vezes só os líderes sozinhos daquele departamento, eles não conseguem, porque são muitos adolescentes para cuidar. É preciso de pessoas para levá-los até o parque, para cuidar deles lá, para buscá-los, para levar um lanche para eles lá. Então, muitas funções existem dentro da igreja e nós podemos nos disponibilizar a auxiliar. Irmã Damaris, eu não consigo achar função nenhuma dentro da igreja, eu acho que o negócio mesmo é a gente ficar em casa, não precisa disso.
Percebe como esse é um pensamento egoísta? Quando eu penso que a igreja é a expressão do amor de Deus para o mundo, de que forma eu ajudo que o Senhor continue expressando amor para o mundo? Eu vejo pessoas que falam assim: eu não vou dar o meu dinheiro para a igreja. Como se a igreja fosse pegar o dinheiro da pessoa e colocar, sei lá, mármore no chão. Sendo que nós sabemos que não é assim que acontece. Ah, eu não vou dar o meu dinheiro para a igreja. Por quê? Você vai dar para onde? Quando a gente vai ao mercado, por exemplo, você está dando seu dinheiro para quem? Quando você vai ao shopping, quando você vai à lojinha do açaí. Percebe que às vezes nós fazemos alguns comentários muito ignorantes relacionados à igreja e nós não fazemos para outras coisas. Então, dentro da igreja, nós estamos ali quando nós contribuímos, seja com a nossa presença, seja com os nossos valores, ou seja com as nossas ações, nós estamos contribuindo para que a igreja continue expressando o amor de Deus. Então, eu vou contribuir aqui para que o departamento de crianças consiga fazer os pacotinhos para a ação social que vai ser realizada durante a Páscoa. As crianças vão evangelizar todas as crianças do bairro e vão levar ali um pacotinho de doce. Quando eu faço isso, eu vou falar, nossa, para que dar doce para criança? Eu estou ajudando que crianças que não conhecem a Cristo recebam, né, ali uma mensagem sobre o amor de Deus e um pacotinho de doces. Então alguém vai falar assim, nossa, mas eu dei meu dinheiro para a igreja. Não, você ajudou que uma vida ouça do evangelho. Porque talvez você chegue para uma criança e fale, Jesus te ama. Ela não prestou atenção. Agora, se você dá um pacotinho de doces para ela, que tem ali um cartãozinho escrito Jesus te ama, Jesus morreu por você, a Páscoa não é só sobre doces, a Páscoa é sobre Jesus, aquilo fica na mente dela. E aí o seu dinheiro, que muitas vezes a gente não quer entregar para a igreja, auxiliou que uma vida ouça falar de Jesus. Então veja como existem várias formas com as quais nós podemos contribuir para que a igreja continue expressando o amor de Deus. Por exemplo, vir orar dentro da igreja. Tem pessoas que falam, eu posso orar em casa. Claro que você pode orar em casa, mas às vezes os irmãos estão reunidos na igreja orando, passa uma pessoa que precisa de oração. E aí essa pessoa pede oração para quem? Para quem está lá orando. Então veja que nós podemos contribuir de diversas formas para que a igreja continue existindo, para que a igreja continue aberta, para que a igreja continue evangelizando, para que a igreja continue alcançando vidas. Aqui nós conseguimos responder aos nossos pré-adolescentes por que a igreja precisa existir e de que forma eu posso ajudar que esta igreja continue existindo. Amém? Vamos lá para o nosso terceiro ponto, a administração. Eu gostei que aqui, nessa introdução ao terceiro ponto, existe uma explicação a respeito de como a administração ajuda não só a igreja, ao longo de todos os séculos que a igreja já existe, mas de como a administração é fundamental para tudo que a gente vai fazer na vida. Então, olha só. Amigo pré-adolescente, estabelecer uma administração sempre foi essencial para as relações humanas. Há muitos anos, nós vemos que o ser humano utilizou formas de administração para facilitar a organização de seu trabalho. Assim se formaram a agricultura, as indústrias, o comércio, entre tantos outros. A igreja, como uma instituição, também possui uma administração própria. Letra A. A importância da administração. A igreja é uma organização espiritual. Então nós nos reunimos ali para adorar a Deus. Sim, nós vamos à igreja para prestar o nosso culto. Vamos. Porém, a igreja também possui o seu lado visível. Lembra quando nós falamos na primeira aula sobre a igreja visível, a igreja que a gente vê? A igreja que tem CNPJ, a igreja que paga água, que paga luz, a igreja que precisa pagar a internet, a igreja que precisa comprar bateria, senão não tem uma bateria para o baterista tocar. Então, essa igreja visível precisa do quê? De organização. Nós fazemos parte da Igreja Universal, a igreja que vem, que adora a Deus, a igreja que vai ser salva daqui, oxalá que em breve, fazemos parte, mas nós também fazemos parte da igreja visível. Você sai da sua casa e você se dirige para um lugar, para uma igreja que tem um endereço fixo. Essa igreja de endereço fixo precisa de administração, precisa de uma organização para que ela continue existindo. Então veja só, para que ela funcione regularmente em um prédio, como um templo, por exemplo, e exerça funções eclesiásticas e sociais, ela precisa de uma administração que cuidará da parte organizacional da igreja como uma instituição. As pessoas que trabalham na administração da igreja são vocacionadas por Deus e desenvolvem habilidades específicas para servirem a igreja. A organização é necessária para que a igreja seja exemplo para o mundo em todas as esferas. Irmãos, professores, pensem comigo. Se a igreja não tivesse uma administração, quem é que iria pagar a luz da igreja? Por exemplo, irmão, aqui, ó, esse mês aqui o irmão fulano vai ficar responsável pela luz. Aí o irmão pagou. A mês que vem, gente do céu, chegou a luz e esquecemos de escolher quem vai ficar responsável pela luz esse mês. Mas não é só a luz. Às vezes a igreja compra um terreno, por exemplo, tem que pagar o terreno. A igreja faz a construção, tem que pagar a construção.
Aí, muitos anos construída, a igreja precisa de reforma. Às vezes a igreja precisa, vamos trocar forro, vamos trocar banco, vamos pintar as paredes. São detalhes que quando a gente chegar lá no céu, sim, graças a Deus vão ficar tudo aqui na terra. Mas enquanto nós estamos aqui, eles são essenciais. A igreja não precisa se preocupar só com o batismo no Espírito Santo. A igreja não precisa se preocupar só com o ensinamento bíblico. Ela também precisa se preocupar em continuar com as lâmpadas acesas. E para isso é necessário que pague a conta de luz. Quem paga a conta de luz? O pastor ou o tesoureiro da igreja, mediante as contribuições à entrega de dízimos. Por exemplo, outro assunto que pode entrar aqui nessa parte da lição é a questão do dízimo, a entrega de dízimos. Ah, por que a igreja precisa de dízimo? A igreja do Novo Testamento não precisava de dízimo? Vira e mexe a gente ouve esse tipo de comentário. Meus irmãos, se a igreja não tiver dízimo, quem vai pagar a luz da igreja? Se a igreja não tiver dízimo, como é que a gente vai comprar banco para que os irmãos se sentem confortavelmente e consigam prestar o seu culto? Então, a parte organizacional da igreja é uma parte que pouca gente vê, pouca gente entende o que ela realmente é, mas que é fundamental. Muita gente critica a organização da igreja, mas não entende para o que ela serve. Então, por exemplo, quando a igreja, às vezes você tem a igreja está lá há muito tempo e começa a dar um problema na calha, aí começa a molhar dentro da igreja, muitas vezes. Quem vai consertar isso? Um membro, ele chega, ele senta, e ele não é a função dele consertar aquilo. Até porque, às vezes, por exemplo, eu não entendo nada de conserto de igreja, mas existe uma pessoa que chama-se pastor, que é responsável por essa função. Então, esse pastor, ele auxilia na condução de que isso seja consertado. Por exemplo, o microfone estragou. Como é que as pessoas vão vir ali e vão cantar? Vão prestar o seu hino, né? Vão cultuar a Deus com o seu hino. Vão glorificar ao Senhor cantando se não tem microfone. Então, veja que todos esses detalhes, com os quais a gente, assim, quase nunca se preocupa, eles são a preocupação de alguém diariamente. Então, essa pessoa é o pastor que é responsável pela igreja, não só pelo crescimento espiritual da igreja, mas também pela manutenção física do prédio, do estabelecimento ao qual nós vamos. Por exemplo, você, professor, lá no domingo vai chegar e vai entrar numa sala de aula e vai lecionar para os seus adolescentes. No caso aqui, para os seus pré-adolescentes. De que forma isso vai acontecer? Você muito provavelmente tem bancos ou cadeiras, tem mesa ou, né, um espaço em que você fica com eles, tem um quadro, possui revistas, enfim, tudo isso acontece porque alguém pensou na parte física da igreja. A organização da igreja existe para que a gente consiga chegar num templo e adorar o Senhor ali. Se alguém deixar de cuidar da igreja, por exemplo, se não pagar nenhuma das contas, a gente vai chegar num dia à noite, não vai ter luz. Se alguém não cuidar da estrutura da igreja, um dia a gente vai chegar, a igreja vai estar caindo. Então percebe que todos esses detalhes, eles compõem a existência, a continuidade da igreja. Eu sei que talvez você está me ouvindo falar e está pensando, poxa, a lição de hoje ela é meio assim, muito detalhe, muito, né, coisa que os nossos pré-adolescentes não vão querer saber. Talvez você esteja pensando isso. Mas veja que é muito importante, é fundamental que os nossos pré-adolescentes entendam o que é a igreja. Entendam que igreja não é só um lugar onde eu vou e fico lá conversando com os meus amigos. Então existe um propósito espiritual para a igreja, mas existem vários detalhes práticos da igreja que muitas vezes nós não vemos, mas que nós precisamos entender. Sabe por quê? Para que a gente não, daqui a pouco, não se torne murmurador. Para que esses pré-adolescentes que estão hoje aí sentados na nossa classe aprendendo conosco, não se torne daqui a alguns anos alguém que vem murmurar. Ah, eu estou entregando meu dízimo e não estou vendo nada. Sabe esses comentários? Vamos evitar que os nossos pré-adolescentes se tornem essas pessoas. Muitas pessoas falam sobre a organização da igreja sem entender nada sobre como funciona. Então, hoje, os nossos pré-adolescentes têm a oportunidade de aprender conosco como uma igreja, do que, né, uma igreja precisa para que ela continue existindo. Então, quais são as partes da igreja? Muitas vezes a gente só vê a parte espiritual da igreja. Muitas vezes a gente só pensa na igreja como o lugar que eu vou ali, mas eu não sabia nem que tinha que pagar alguma coisa para ir ali, né? Alguém paga a luz? Oh, alguém paga? Meu Deus do céu! Nossos pré-adolescentes não estão preocupados com isso. Muitas vezes nós não estamos preocupados com isso. Mas saber que isso existe e que é necessário alguns detalhes, algumas funções para que a igreja continue aberta, de luz acesa, com água no banheiro, com água para a gente tomar ali do lado, enfim, todos esses detalhes da igreja que formam a igreja de Cristo, que formam o corpo de Cristo, que mantém a igreja viva, são relevantes para o nosso bom entendimento da nossa fé e para que nós sejamos cristãos que deem bom testemunho e que não fique por aí pecando de graça ao falar do que não sabe. Vamos continuar então? Agora para a nossa letra B. A administração na Bíblia. Nós vemos na Bíblia que grandes homens de Deus foram usados em cargos administrativos para abençoar o seu povo. Então nós tivemos José, que no Egito foi usado, né, ali por Deus para atuar em uma função administrativa e salvar o povo da fome. Nós tivemos Daniel, que na Babilônia ocupava cargo elevado, abaixo apenas do rei.
Nós tivemos também Moisés, que foi um grande líder do povo de Deus e exerceu uma função de administrador. E após a chegada de Israel à Terra Prometida, Deus levantou os juízes para julgar as questões do povo e exercerem papel de liderança. Então, desde o início da Bíblia, nós entendemos que as funções de liderança são essenciais para o bom andamento da obra. Às vezes as pessoas pensam, por que a igreja precisa de um pastor? Porque toda a igreja precisa de uma liderança. Todo grupo precisa de uma liderança. Uma casa, por exemplo, uma família, precisa que tenha a liderança de um pai. Muitas famílias, por exemplo, que não têm a liderança do pai e que a mãe precisa assumir toda a liderança, várias pesquisas, né, a própria ciência vai ali pesquisar sobre o assunto, os campos da sociologia, e vão dizer que uma casa que possui um pai e uma mãe, que possui as duas figuras de liderança, formam crianças mais seguras, mais felizes e com um futuro muito provavelmente mais saudável. Então veja que a função de liderança ela é essencial em todos os âmbitos da nossa vida, também dentro da igreja. É claro que uma igreja que tem um pastor que está fundamentado em Cristo, que possui um bom alicerce na palavra de Deus e que conhece o poder de Deus, é uma igreja que vai possuir membros mais arraigados em Cristo. Uma igreja que possui um pastor que balança um pouquinho mais no entendimento de quem é Deus e no conhecimento do poder de Deus, assim como uma família que se possui pais ausentes, né, um pai, uma mãe ausente, ou que se possui pais ali que não entendem muito bem da função de autoridade que eles precisam exercer, vai produzir filhos com dificuldade no crescimento. Uma igreja que possui uma liderança fraca também vai formar membros com dificuldades, membros que não possuem ali um bom entendimento de quem é Deus e que não exercem bem a sua função de membros de uma igreja. Lembrando que unidos, né, a lição aqui falou muito bem, unidos nós formamos um grande organismo vivo que gera vida, mas desunidos nós não geramos vida nenhuma, porque aí nós não somos um organismo vivo. Então é fundamental que a igreja entenda que a liderança ela é sim essencial. O tempo dos juízes que foi citado aqui foi um dos tempos em que Israel mais sofreu, porque o Senhor levantava juízes. Às vezes o juiz deixava, logo acontecia, ele chegava ao período de morrer, né, tinha uma doença, alguma coisa, aí era necessário levantar um outro juiz, e aí o livro de Juízes está sempre repetindo. Parece até que o autor de Juízes, ele não tinha muita inspiração, mas era que aquele período em que o povo viveu, sem uma liderança estabelecida, era um período de tanta dificuldade, de mornidão, de falta de crescimento, e o povo deixou, né, levantou-se uma geração que não conhecia Deus. E o povo deixou de adorar a Deus. E o povo apostatou de sua fé. O livro de Juízes está sempre falando sobre isso, justamente porque não existia uma liderança única. Então a liderança na igreja ela é muito necessária, assim como é necessária na nossa família, no emprego. Nas diversas camadas da sociedade em que nós estamos inseridos, é necessário que tenha uma liderança para que aquele organismo do qual nós fazemos parte possa continuar existindo. E agora tem um mosquito passando aqui na frente. Aqui minha janela está aberta, tem um mosquito entrando. Mas enfim. Vamos para o nosso último subtópico. Letra C. A igreja glorifica a Deus por meio da boa administração. A disciplina e a organização da igreja tem como finalidade que o nome do Senhor seja glorificado entre os homens. A Bíblia nos concede vários exemplos de como a administração foi usada para o sucesso do povo de Deus. Tudo que é feito pela obra de Deus deve ser realizado para a sua glória. Irmãos, uma igreja que paga as suas contas em dia, uma igreja que não possui problemas ali, que não fica atrapalhando a vida do vizinho, uma igreja que não fica fazendo barulho até tarde da noite para incomodar as pessoas ali na rua, ou seja, uma igreja que é bem administrada, que é bem organizada, é uma igreja que glorifica a Deus através da sua organização. Uma igreja que não possui uma boa estrutura, que está sempre recebendo a visita de fiscais, porque está num lugar, foi formada, né, está ali num terreno que não é seu, numa construção que pode prejudicar a própria vida das pessoas que estão ali, uma igreja que não paga as contas em dia, é uma igreja que o quê? Que provoca nas pessoas o desejo de murmurar, de falar mal. E essa igreja que está provocando nos vizinhos, no fiscal que passa ali na frente, nas pessoas que passam ali para pegar a conta de luz, a conta de água, essa igreja, quando ela não cumpre as suas funções legais, as funções de administração mesmo, né, para que ela continue existindo, ela não está glorificando o nome de Deus. Muito pelo contrário, muitas vezes ela está se tornando pedra de tropeço para que outras pessoas venham a Cristo. Existem pessoas que falam, eu não quero fazer parte dessa igreja, porque elas olham para aquela igreja toda bagunçada, com uma estrutura física toda condenada e falam, eu não quero fazer parte disso aí não. Então a nossa igreja, ela precisa sim se preocupar com as questões legais
do momento, do tempo, do país, da cidade em que ela está inserida, para que o nome de Deus seja glorificado através da boa administração. Não é só uma questão de, para quê? Vamos se preocupar com as coisas do céu. Não é assim. Nós estamos na terra. Então nós precisamos sim nos preocuparmos com as coisas da terra. Lembra quando Jesus disse para os discípulos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu só posso dar a César o que é de César porque tem algo que precisa ser dado a César. Jesus não falou, esquece César e vamos focar em Deus. Não, nós ainda estamos aqui. Nós ainda fazemos parte deste mundo. Enquanto aqui estivermos, nós precisamos glorificar a Deus, dando a César o que é de César. Amém? Vamos para a nossa conclusão? A igreja, tanto em sua organização física como social e espiritual, desempenha um papel essencial para a nossa vida cristã e para o mundo a ser alcançado. Em todas as nossas ações, devemos honrar ao Senhor que nos capacitou para a sua boa obra. Amém? Professor, eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe na condução, na administração desta aula. Você pode, por exemplo, trazer para os seus alunos uma maquete da igreja, para que eles vejam, talvez você não consiga uma maquete, mas você pode trazer um desenho, uma imagem, uma fotografia da igreja de vocês, da congregação da qual vocês fazem parte, e falar, olha, vamos pensar no que a igreja precisa para que ela continue assim. Talvez você tire uma foto lá da igreja aberta, iluminada à noite, para quando eles chegam, para o culto, e fala, para que a igreja fique assim, para que a gente venha aos sábados, aos domingos, às quartas, às sextas para a igreja, é necessário que pague a água, pague a luz, é necessário que a igreja receba os dízimos e as ofertas para a condução, para pagar a irmã ou o irmão, a família, a empresa, não sei, que vem aqui e faz a limpeza. É necessário comprar os copinhos de água para que vocês consigam tomar água ali no bebedouro. É necessário comprar a geladeira para que tenha a cantina lá embaixo, ou enfim. Você pode tirar fotos da parte física, estrutural da igreja e mostrar para os seus pré-adolescentes como uma igreja funciona. Igual casa, sabe aquelas aulas que você talvez tenha tido, eu dei, porque fiquei muitos anos na sala de aula, que você dá lá para os seus alunos, em que a gente mostra fotos da casa e ensina eles como funciona uma casa, na parte de gerir, na parte física mesmo da casa. Você pode fazer o mesmo mostrando a igreja. É uma forma de você trazer a parte visual para os seus pré-adolescentes e de ensiná-los ao mesmo tempo como uma igreja funciona e do que ela precisa para que ela continue aberta, iluminada, o que é que nós precisamos pagar. O que é que nós precisamos fazer para que a igreja esteja aberta todos os domingos? Pela manhã para a escola dominical, à tarde para os ensaios e à noite para o culto. Você pode trazer todos estes detalhes aos seus pré-adolescentes. Se você vir esta aula antes e conseguir falar com eles ao longo da semana, você pode pedir, por exemplo, que eles tirem fotos das partes da igreja que eles viram que precisam de algum conserto. E assim você vai mostrar a eles como a igreja demanda não só uma construção única, de um templo, mas como ela precisa de reparos, de reformas, como para essas reformas ela precisa do valor para reformar e de pessoas dispostas a ou pagar a mão de obra ou fazer a mão de obra. Então essa é uma forma de você mostrar aos seus pré-adolescentes como uma igreja é feita, do que ela precisa para continuar existindo e o que eles podem fazer para auxiliar a boa manutenção da igreja da qual eles fazem parte. Eu desejo que o Senhor te abençoe, eu desejo que os seus pré-adolescentes saiam dessa aula entendendo o que é igreja, o que é ser igreja e o que eles podem fazer para que a igreja melhore, para que a expressão de Deus para o mundo que é a igreja continue existindo. Amém? Muito obrigado por ter chegado aqui, que Deus te abençoe e até a próxima aula.